defender a causa da pessoa com deficiência e legislar em prol dos idosos. O trabalho do vereador João Evangelista é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. Dezenas de projetos e anteprojetos do vereador João Evangelista, do PSDB, trabalham em prol da pessoa com deficiência e também do idoso. E é sobre esses trabalhos, essas matérias que são apresentadas em plenário, é que nós vamos conversar hoje. Recebemos o vereador João Evangelista no estúdio do Sete Lagoas em Debate. Muito obrigada por sua presença, vereador. Eu que agradeço por estar aqui e poder levar nossa mensagem ao povo da minha cidade. Pois é, vereador, o senhor é autor do projeto de lei 183, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, dos estabelecimentos que comercializam artigos de vestuário similares em Sete Lagoas, instalarem provador adaptado e acessível para pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. Como é que surgiu essa ideia? Como surgem essas ideias para trabalhar, para facilitar, vamos dizer assim, né, a vida das pessoas com alguma mobilidade reduzida, com alguma deficiência? Isso. O que acontece, na verdade, que vários comerciantes ainda não perceberam que a pessoa com deficiência também gastam o seu dinheiro na própria cidade. Né? Então existem lojas que já têm um número bastante reduzido, mas é grande o número de lojas, principalmente o comércio onde comercializa o vestuário, roupas em geral, não tem provador adaptado para a pessoa com deficiência. Imagina você, ao entrar ali, uma senhora, um senhor que usa cadeira de rodas, como que ele vai fazer para saber se aquela camisa, se aquela blusa, se aquele vestido serviu naquela pessoa, uma calça. Então esse é o nosso projeto de lei, nosso anteprojeto, foi de encontro a essas pessoas que precisam gastar o seu dinheiro na cidade, que gastam o seu dinheiro na cidade, que precisam de ir às compras e não tem no comércio, não tem provador adaptado para a pessoa com deficiência. Isso é um constrangimento. Quer dizer, entra ali uma senhora ali que quer comprar uma roupa para ela, né? E chega lá, como é que vai experimentar? As portas dos provadores hoje sequer... São estreitas. Sequer cabe uma cadeira de rodas. Sim. Não tem jeito. Então, expõe aquela pessoa com deficiência. Então, o nosso projeto de lei é para isso, para que aquele comércio onde tem o provador de roupa também tenha um provador adaptado para a pessoa com deficiência. E não precisa de dizer o comerciante que vai honorar, que vai fazer com que ele vai gastar um dinheiro sem ter. Não. Aquele provador um pouco mais largo, com a porta mais larga, serve para todos o cliente daquela loja. Quer dizer, se a pessoa vai hoje no provador, que o normal hoje é 80 por 50, ele pode fazer um ali de 1,5 m quadrado, que ali entra uma cadeira de rodas, e ali aquelas pessoas também sem deficiência também podem usar o mesmo vestuário. Então, trata-se de justiça com essas pessoas que vão até aos comércios, que fazem suas compras na cidade, poder ter a sua liberdade, poder ter o seu direito de experimentar aquela roupa na própria loja. Pois é, a gente nunca pensa nisso, né, vereador? Quem não tem o problema é muito fácil, né? Na verdade, a gente não tem, assim como seriam esses locais para que as pessoas possam experimentar a roupa, mas também a questão das calçadas, né? A gente anda, por exemplo, com um carrinho de bebê, aí você sente um pouco, né, do que seria essa dificuldade das pessoas, por exemplo, que andam de cadeira de roda. Na verdade, não está preparado para isso, né, vereador? A nossa cidade, nós vem lutando nela já desde que eu cheguei aqui na Câmara em 2005, que uma das minhas metas, as minhas prioridades é projeto para a área da pessoa com deficiência e para as pessoas idosas, porque até então é uma parcela da sociedade que vem sendo colocada em segundo plano, é uma parcela da sociedade que vem sendo esquecida pelo poder público. Se você hoje quiser ir e vir em todas as ruas de nossa cidade, é impossível para uma pessoa que usa cadeira de roda. Não precisa nem de ir nos bairros, não. Igual, por exemplo, ontem eu passei na rua São José, na rua Dr. Sebastião Mascarenhas, e aqueles passeios ali não tem como uma cadeira de roda transitar. E se você pegar o centro da cidade hoje, nós temos passeios aqui, a Monsenhor Messias, por exemplo, que não tem acessibilidade. Nós temos uma travessia para pedestre, aquelas faixas que tem ali próximo ao Mercadão, que o passeio não tem o rebaixamento de guias, não tem rampas.
Quer dizer, a pessoa pode andar durante o passeio, a hora que ele vai descer nas esquinas, não tem aquela rampa que favorece para a pessoa descer. Se nós pegarmos ali a rua Doutor Pedro Luiz, nos seus dois lados, tem degraus ali de 30, de 40 centímetros, como que uma pessoa que usa a cadeira de roda vai transitar nesses passeios? A Avenida Doutor Emílio Vasconcelos Costa, próximo ali ao Banco Mercantil do Brasil, ali tem um poste bem no meizinho do passeio que uma cadeira de roda não passa, quer dizer, a pessoa usuária de cadeira de roda, ele fica no centro da cidade, disputando espaço com os carros. É verdade. Quer dizer, a gente precisa de sempre estar batendo nessa tecla. Eu tenho cobrado. Esbarra no financeiro, a gente sabe disso. Todo o prefeito que passa, não tem recurso, não tem. Mas não é o deficiente que tem que adaptar para transitar na cidade. É a cidade que tem que adaptar para receber a pessoa com deficiência. A gente vê que alguns locais melhoraram, né? A gente, Sim. por exemplo, questão de faixa mesmo para passagem, Verdade. a gente vê que melhorou. Só que precisa melhorar também a educação das pessoas, né? Das Elas pessoas. entenderem que é direito de todo mundo, né? Claro, a Casa da Cultura, por exemplo, até poucos anos não tinha rampa. A beira da Lagoa Paulina não tinha rampas. Algumas lojas, né? Alguns comerciantes estão atentos e estão fazendo rampas na porta das lojas, quer dizer, favorece para a pessoa entrar, não é? Então, o que é bom para a pessoa com deficiência é bom para toda a população. Todos nós temos que estar atentos a isso. E nós aqui na Câmara, enquanto legislador, nós estamos sempre atentos, sempre cobrando e sempre mostrando a realidade dos nossos passeios, de nossas cidades e levando ao Poder Executivo as exigências, as necessidades da população para o seu ir e vir com tranquilidade em nossa cidade. E tem sido recebido esses projetos, esses anteprojetos, com um sinal positivo, vereador, no sentido Sim. de ter realmente a possibilidade deles serem transformados em lei? Verdade. Nós temos alguns retornos dos secretários, principalmente do secretário de obra, quando nós estamos pedindo aquelas rampas elevadas, né? Que é outra coisa que favorece bastante, porque ali sim o carro tem que respeitar o pedestre. Existem alguns motoristas que ignoram o pedestre, ignoram o ciclista. Na beirada da lagoa mesmo é Na beira da difícil lagoa. você passar na faixa de pedestre. Verdade. É complicado, as pessoas Verdade. não param. Então é preciso o motorista, o ciclista, ter essa consciência. Faixa elevada é direito do pedestre. Então é preciso fazer isso, é preciso de orientar o cidadão, né? Lugar de travessia com segurança é nas faixas que estão aí pintadas, né? Então dá outra tranquilidade para atravessar. A porta das escolas, por exemplo, onde as crianças, às vezes muitas criancinhas inocentes passam, nós temos pedido, e aí esbarra no setor financeiro. Quer dizer, aqueles locais de mais exigência, a prefeitura ela vai atendendo. E aquele local onde pode ficar para segundo plano, ela vai ficando. O importante é nós, enquanto vereador, não esquecer de estar cobrando. Sempre lembrando ao Poder Executivo, aos secretários, que é necessário adaptar essa cidade para um futuro melhor da nossa população. E essa questão das faixas elevadas, elas têm até um outro ponto positivo, que é a atenção dos motoristas para não frearem de uma vez, porque já aconteceu inclusive acidente, Sim. porque a pessoa vai passar, um para, o outro não está esperando e bate, né? Verdade. Essas faixas elevadas, eles automaticamente terão que reduzir a velocidade Com e aí certeza. tem tempo de pensar, de ter aquele reflexo de não ter um acidente, né, É uma boa vereador? ideia da faixa elevada por isso, porque os carros que já vêm de longe já à vista, né, parece que dá mais atenção para o Isso. motorista e com isso ele vai com mais cautela para evitar acidente. O quebra-mola em si, por exemplo, às vezes faz ali um quebra-mola, não pinta o quebra-mola, que o ideal seria fazer o quebra-mola e pintar ele de Isso, amarelo, pra chamar favorecer atenção. a visibilidade dos motoristas, né? Então, às vezes coloca ali um quebra-mola, não coloca as placas indicativas, esquece de pintar, que o carro da frente dá uma freada brusca, o outro vem, bate na traseira, ocasiona os acidentes que a gente tem muito na nossa cidade. Complicado. E a faixa elevada dá mais tranquilidade, nós temos pedido sempre na porta das escolas, na porta das travessias, das esquinas de nossa cidade, nós temos sempre pedido as faixas elevadas, que dá mais tranquilidade para o pedestre e também para os condutores de nossa cidade. Tá certo, vereador, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos então falando de outros projetos e anteprojetos de lei em relação à pessoa com deficiência e também aos idosos. Daqui a pouco. No Sete Lagoas em Debate de hoje, eu recebo o vereador João Evangelista, do PSDB, que é autor de anteprojetos e projetos de lei que atentam para o problema da pessoa, da necessidade das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e também dos idosos. O papo foi fluindo aqui no primeiro bloco, mas tem um anteprojeto de lei muito interessante, vereador,
que cria a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência e para portadores de doenças raras. Qual que seria o papel dessa coordenadoria? Na verdade, o ideal que Sete Lagoas tivesse uma secretaria, devido a tantos problemas que tem na área da pessoa com deficiência. Mas para não onerar a máquina, para não criar mais cargos, para evitar, né, que a gente ouve dizer aí que não tem recurso, nós estamos pedindo para criar uma coordenadoria, que seria usar a própria estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social ali dentro. Poderia ter lá 2 funcionários, 3 funcionários, para cuidar especificamente da área das pessoas com deficiência. Por que isso? Nós temos hoje os conselhos sociais na cidade, todo mundo sabe que tem ele. O Conselho de Assistência Social, que é inerente também a essa causa, e mais firmemente, diretamente ligado, que é o próprio Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que poderiam cuidar disso. Só que os conselhos sociais de direito, eles reúnem apenas uma vez por mês, não é? E é um conselho que ele não é remunerado. É pessoas que interessam a se doar e vão para ali para defender a causa daqueles determinados setores. E enquanto que uma coordenadoria, nós teríamos lá 30 dias por mês funcionários diretamente ligados para resolver, para facilitar, para melhorar a vida das pessoas com deficiência. Inclusive, esse nosso último assunto, se tivéssemos aqui uma coordenadoria, seria uma outra porta, um outro órgão que as pessoas poderiam estar batendo, inerente à melhoria das calçadas, dos passeios, das rampas, do comércio que às vezes não atende com dignidade as pessoas com deficiência, os próprios bancos, que a gente sabe que tem a fila exclusiva para o deficiente e para o idoso, mas é uma fila que não anda. A pessoa com deficiência chega na fila do banco, por exemplo, ele espera ali 1 hora para depois sair daquele banco. E, na verdade, vereador, só te fazer um adendo, essa questão é muito interessante, porque, na verdade, não é um caixa que deveria ser específico para a pessoa com alguma deficiência ou para idosos. Na verdade, eles teriam preferência em qualquer caixa de qualquer local. Mas essa é a minha defesa. Ao invés de criar ali uma fila exclusiva para o deficiente e para o idoso, cria um atendimento exclusivo. Mas isso é a lei. Todos os caixas podem atender a pessoa com deficiência e pode atender a pessoa idosa. Sim. Então assim aí sim, seria atendimento prioritário, que o que vê hoje nos bancos não é atendimento prioritário. Verdade. Então essa coordenadoria que nós estamos solicitando a criação dela, seria para fluir melhor as cobranças das pessoas com deficiência. Aí poderia chegar ali, teria gente para estar atendendo aquela demanda e o dia inteiro para estar resolvendo aquela demanda. Isso passa desde aquisição de cadeiras de roda, que, por exemplo, vai nos conselhos ali e solicita ali a doação de uma cadeira de roda, mas aquele problema para 30 dias. Até aquele deficiente poder voltar numa outra reunião do conselho, já passou-se 30 dias. E com uma coordenadoria, tudo isso podia facilitar. Você quer ver outra coisa? Os medicamentos controlados, por exemplo, que o deficiente tem que fazer uso e chega nas farmacias populares, não encontra. Aí, alguns deficientes recebem o BPC, que é essa aposentadoria, essa pensão. Outros não. Outros não conseguem passar na seleção rigorosa que o INSS faz. Quer dizer, aqueles medicamentos, como que faria? O município poderia estar adquirindo aquele medicamento para doar naquela fila, por exemplo, daqueles medicamentos mais caros que o município não doa, mas quando a família precisa, necessita, então teria outro órgão para a pessoa bater. A aquisição de muletas, de bengala, essa coordenadoria poderia ter isso para emprestar, fazer empréstimo para aquelas pessoas. O pai de família hoje que quebra uma perna, por exemplo, às vezes indo para o trabalho numa bicicleta ou no próprio trabalho, ele vai comprar ali uma muleta que ele vai usar ela ali 30 dias, por exemplo, ela custa 80, 100, 120 reais. Por que o município não poderia ter um órgão para fazer empréstimo? E depois a pessoa usaria, devolveria, serviria para outra pessoa? Sim. Então, todos esses assuntos poderiam ser tratados nessa coordenadoria. Outra coisa, as instituições filantrópicas de Sete Lagoas não tem como estar contratando profissionais para elaboração de projetos, para tentar recurso, tentar subvenção no próprio município e no governo estadual, governo federal. A coordenadoria poderia ter lá um técnico para estar auxiliando essas entidades que precisam de colocar suas documentações em dia e não tem como pagar profissionais. Então, tudo isso poderia ser feito pela coordenadoria. Então, é com bastante vontade que eu estou nisso aí, tenho falado com o prefeito e eu espero que esse nosso pedido seja aceito pelo prefeito municipal e ele pode criar essa estrutura
dentro da própria Secretaria de Assistência Social. É o que nós estamos esperando. Seria uma outra porta, né? Um ganho como você muito grande disse. para a sociedade, para o segmento das pessoas com deficiência. Bacana. Bom, esse anteprojeto de lei 127 que cria o Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Sete Lagoas é também um trabalho, uma matéria que o senhor apresentou aí em plenário. Na verdade, é para criar mesmo recursos. Esse já virou lei, né? Virou lei. Nós entramos com um anteprojeto, o prefeito é sensível a essa causa, mandou para cá o projeto de lei, foi aprovado, está agora para ser sancionado. Então, o que nós estamos esperando com esse fundo? Hoje, a Câmara é ciente que faz vários projetos e anteprojetos de lei inerente às pessoas com deficiência. Aí não tem para onde destinar, vai que um comércio, alguém é multado e tem que pagar ali, por exemplo, alguma importância oriunda daquela multa. Ele pode fazer isso no Fundo Municipal do Conselho das Pessoas com Deficiência. Esse é um recurso que pode ter para aplicar para o próprio segmento das pessoas com deficiência. Sete Lagoas falta muito campanha educativa, instrutiva, como a pessoa vai lidar com um deficiente, tanto em casa como nas ruas, nas próprias organizações não governamental. Então esse recurso seria para isso, porque o fundo hoje ele está zerado, ele foi criado, mas ele é zerado. Quer dizer, o próprio Conselho de Direito das Pessoas com Deficiência precisa se gerir, precisa se movimentar com campanhas instrutivas, com reuniões, movimentar as entidades filantrópicas. Mas cadê o recurso? Não existe o recurso hoje. O poder público não tem condições de estar em todo o conselho colocando recurso. Então nós criamos esse fundo, que seria o local onde vai receber essas multas, receber doações, que não é só multa. Vai que tem uma grande empresa aí que quer fazer uma doação para o Conselho das Pessoas com Deficiência. É para isso que existe o fundo. Vai que o Conselho Estadual recebe lá um recurso de Brasília ou do próprio governador e esse recurso ele tem que ser transferido fundo a fundo. Então é necessária a criação desse fundo. Por isso que nós solicitamos esse fundo e esse fundo foi criado porque serve para tudo isso. Para gerir as multas, para gerir o recurso que chega para a área das pessoas com deficiência. Então é um outro passo largo que nós demos. Desde de uns 2, 3 anos atrás que nós viemos pedindo a criação desse fundo e agora nós conseguimos esse feito. Quer dizer, é um ponto de partida interessante para todas as outras conquistas, né? Com certeza. É necessário porque tudo que vai fazer hoje precisa de recurso. Precisa de dinheiro. Ou pouco, ou muito, ou médio, precisa. Então, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência passa a ter esse fundo e pode daí para frente agora a gente trabalhar campanhas para receber recurso nesse fundo. Bacana, vereador. A gente vai rapidamente para um outro intervalo. Vamos voltar então falando um pouco sobre os projetos que legislam sobre os direitos dos idosos e também o trabalho do vereador à frente da TV7. Daqui a pouquinho. O tema do Sete Lagoas em debate de hoje são os projetos e anteprojetos do vereador João Evangelista sobre a pessoa com deficiência e os idosos, que são as causas, né, as bandeiras que o vereador costuma levantar aqui na Câmara Municipal. Vereador, o senhor faz parte, é presidente, na verdade, da Frente Parlamentar dos Idosos. Sim. Qual que tem sido o trabalho dessa frente, qual a importância dela para Sete Lagoas, para as pessoas em si, não apenas para os idosos, né? É bom a gente salientar isso. Verdade. Nós assumimos a presidência da Frente Parlamentar de Direito das Pessoas Idosas há um mês e pouquinho atrás. Né? Hoje eu estou como presidente, o pastor Fabrício está como secretário e o vereador pastor Alcides é o primeiro secretário, é o primeiro vice-presidente. E muito trabalho pela frente, porque a gente sabe, temos a ciência que o Conselho de Direito das Pessoas Idosas reúne uma vez por mês, né? E tem feito um belíssimo trabalho. Todos os conselheiros municipais das pessoas idosas se doam também ali, estão ali todo final de mês reunindo para defender a causa da pessoa idosa, que é uma causa muito justa. Mas a frente parlamentar é aquilo que eu falo sempre, é mais um grupo, é mais um órgão que agrega na defesa das pessoas idosas. Infelizmente, Sete Lagoas tem convivido com violações de direito das pessoas idosas. São pessoas menos esclarecidas ou pessoas maldosas até, que pega ali o cartão do idoso, vai para o banco, faz empréstimo, ao invés de comprar medicamento para o idoso ou uma alimentação adequada para o idoso, paga a conta de água, a conta de luz, e não é assim. E às vezes o conselho recebe denúncias
Mas como o conselho reúne uma vez por mês, é muito lento. Sim. A gente sabe da dificuldade que os conselheiros têm. Tem têm. boa vontade, mas não não consegue atender, Tem boa vontade, né? mas não consegue atender a demanda. Então a frente parlamentar, ela é para isso, é mais um órgão de defesa para as pessoas idosas. Pessoas idosas, os vizinhos, a gente chama atenção aqui dos vizinhos, que às vezes descobrem, não é, que tem um idoso ali preso dentro de um quartinho só, ou então a família abandona mesmo, faz uso do dinheiro daquele idoso, tem que denunciar. Para isso nós temos a porta do Conselho de Direito das Pessoas Idosas e agora tem a frente parlamentar. Pode procurar qualquer dos vereadores que estão cientes da frente parlamentar e é função também do vereador investigar, de ir em busca daquela denúncia para combater os maus tratos que recebem hoje as pessoas idosas. É inadmissível, mas ainda acontece. Então a frente parlamentar é para isso. Nós vamos reunir também mensalmente, vamos até as instituições, ver o que precisa as instituições para a gente poder estar cobrando. Nós temos o direito legítimo de cobrar, porque nós estamos junto com o prefeito. Então, ao receber aquela demanda, levar até o prefeito. Prefeito, está acontecendo isso, isso e isso. As instituições X ou Y faz lá um trabalho, mas não tem recurso. É preciso destinar verba para aquelas instituições poder bancar os trabalhos sociais. E a frente parlamentar está atenta a isso e com certeza Sete Lagoas agora, daqui para frente, vai ter um trabalho muito mais direto, voltado para as pessoas idosas de Sete Lagoas, porque o que não falta, na verdade, é projeto. Todos os vereadores têm feito projeto, anteprojeto, e agora a frente parlamentar vai fazer uma filtragem desses projetos e anteprojetos, ouvir os membros do Conselho Municipal das Pessoas Idosas e levar uma pauta enxuta para o prefeito, solicitando algo diretamente para as pessoas idosas de Sete Lagoas. A gente vê, por exemplo, algumas matérias que a gente faz na Vila Vicentina, as pessoas que vão para lá, quais são as histórias dessas pessoas, e a gente vê que muitos deles, infelizmente, vêm dessa necessidade porque está sendo maltratado dentro de casa. Verdade. Né? Então tem que ir para a vila para desconhecidos tratarem. Sim. Não é isso? Nós temos várias instituições que fazem esse trabalho aqui de internamento, de acolhimento dessas pessoas idosas, e são N casos que a gente ouve de maus tratos. E sem contar isso que eu já falei, que apoderam, usam o dinheiro do idoso, às vezes levam o idoso, coloca lá numa casa dessas de repouso, de internato, e abandona o idoso. E não pode, aí sobra para o Ministério Público, sobra para o promotor lá, ir lá e puxar a orelha daquele parente e obrigar, sobra para o Conselho e agora vai sobrar para a frente parlamentar, que nós estamos aqui atentos para somar forças junto com a promotoria pública, junto com o Conselho, junto com as instituições filantrópicas que existem na nossa cidade e então nós estamos atentos para receber as denúncias, qualquer população que tiver uma denúncia de maus tratos ao idoso, pode. Agora tem a Câmara Municipal como referência também para trazer as suas denúncias e a Câmara tem essa obrigação, através da frente parlamentar, de levar aos conhecimentos de demais órgãos aquele maus trato que a pessoa idosa está passando. Muito bacana. Vereador, o senhor está aí à frente da DV7, né, Associação dos Deficientes Visuais, há 33 anos? Verdade. Como que é isso? O senhor viu esse tempo passando? Na verdade, tinha apenas um ano que eu tinha ficado cego, né? Eu fiquei cego aos 24 anos de idade, e ao invés de lamentar, de chorar, entrar em depressão, eu fiz o contrário. Eu arregacei as mangas, fui à luta, abri a DV7 no dia 1º de outubro de 1984, portanto agora, daqui uns dias, nós estamos comemorando 33 anos de trabalhos sociais, ininterrupto, de portas abertas para a população que quiser ir lá ver, conhecer os trabalhos. Hoje são quase 1000 pessoas beneficiadas pela DV7, desde empréstimo de cadeira de roda, de muleta, bengala, andador, colchão casca de ovo, cama hospitalar, né? Nós temos ali agora a fábrica de fralda geriátrica que luta com dificuldade, porque as fraldas são fabricadas pelos deficientes e são doadas na sociedade. Aquela pessoa que tem alguém acamado, a DV7 ali faz o cadastro ali e dentro das possibilidades, dentro das condições, doa para aquela família as fraldas que são fabricadas pelos deficientes. Aí criamos também, uns 14 anos atrás, criamos a fábrica de vassoura. A fábrica veio com o objetivo de dar emprego para a pessoa com deficiência, porque até então o deficiente ficava dentro de casa, ficava à margem da sociedade, porque não existia emprego para a pessoa com deficiência. Por isso que nós fundamos a fábrica de vassouras. E hoje a DV7 recebe ali, num trabalho de oficina, as pessoas com deficiência e ali ensina a pessoa a ser cumpridora dos seus deveres, a tornar-se profissionais e encaminha aquele deficiente para o mercado de trabalho. Então esse é o papel que a fábrica de vassoura faz hoje. Hoje não é mais fábrica de vassoura, mas sim uma oficina de vassoura,
onde as pessoas passam por ali, aprendem ali um ofício e a DV7 encaminha esses deficientes para o mercado de trabalho. Também temos ali um consultório oftalmológico que atende a baixo custo da sociedade em geral e temos o consultório odontológico, que através de uma parceria com a prefeitura, com o ESF, temos ali o dentista, sua atendente, que atende 8 horas por dia gratuitamente a população do JK e aquela que mora em torno daquela região, porque o ESF ele atende a região localizada, então por isso que é localizado mais naquela região. E sem contar o curso, a aula de AVD que a DV7 tem, o grupo de terapia ocupacional com as pessoas usuário de cadeira de roda, a DV7 manda buscar o deficiente em casa e passa tardes ali agradáveis ali com o psicólogo, com assistentes sociais, com o terapeuta ocupacional, para preencherem o seu tempo. Porque às vezes a pessoa está dentro de casa, ociosa, não pode trabalhar, porque às vezes recebe o benefício, mas ela precisa daquela convivência com outros deficientes. Sim. E a DV7 preza muito isso. E a novidade nossa agora é o Mexa-se para as pessoas com deficiência. Olha. A Secretaria de Esporte hoje disponibilizou ali o professor, disponibilizou ali o estagiário, que hoje trabalha ali o Mexa-se específico para as pessoas com deficiência. Eles vão para a pracinha que tem próximo ali a DV7 e ali faz o seu exercício, a sua ginástica ali. Então é um trabalho todo voltado para a sociedade, todo voltado para as pessoas com deficiência. 8 horas por dia, de 8 horas da manhã até as 17 horas. A população que quiser ali visitar, fazer uma visita ali, é na rua Coelho Neto, 148, no bairro JK. E o telefone de lá é o 3779 9090, 3779 9090, à disposição da comunidade de Sete Lagoas. Bacana, vereador. Muito parabéns pelo trabalho. A gente sabe da importância da DV7 aí, já conferimos várias vezes o trabalho, né, a oficina de vassouras, que é muito bacana. Verdade. E a sociedade tem ajudado, tem dado esse respaldo também, o que é muito bom, né, para todo mundo, né, vereador? Você tratar que é um trabalho social, um trabalho todo voluntário, precisa de recursos. Por isso que tem um teledoações que as pessoas ligam e aquelas pessoas que podem ajudar, ajudem, porque a obra ela é muito bonita em Sete Lagoas e leva realmente ajuda para aquelas pessoas que precisam. Tá certo. Vereador, infelizmente nosso tempo esgotou. Verdade. O senhor é muito bom de prosa, a gente chama para voltar, falar de novo, outros projetos, novos projetos aí, a Frente Parlamentar, que é de suma importância para a sociedade Sete Lagoano. Parabéns aí pelo trabalho, pelo esforço e está convidado a voltar outras vezes aqui. Muito obrigado. Eu te agradeço por essa oportunidade, poder levar nossa mensagem ao povo de Sete Lagoas. Muito obrigado. Tá certo. E obrigada a você pela companhia. Até o próximo Sete Lagoas em Debate.